Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 45, dia 4 de setembro de 2023. Uma lâmpada em um suporte. Lucas, capítulo 8, versículo 16 ao versículo 21. Ninguém, depois de acender uma vela, a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas a põe sobre um candelabro para os que entram vejam a luz. Pois nada é secreto que não venha a ser manifesto, nem nada oculto que não venha a ser conhecido e venha para fora. Vede, pois, como ouvis, porque é quem tem, se lhe dará, e quem não tem, dele será tirado até o que parece ter. Então veio a ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam ir até ele por causa da multidão. E foi-lhe dito, pois, por alguns que diziam: tua mãe e teus irmãos estão de fora, desejando vê-lo. E ele, respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Lucas 8, 16 e 21. Esses versículos formam uma aplicação prática da famosa parábola do semeador. Eles têm a intenção de pregar e apertar em nossas mentes as poderosas lições que essa parábola contém. Eles merecem a atenção especial de todos os ouvintes sinceros do Evangelho de Cristo. Aprendemos, em primeiro lugar, com esses versículos, que o conhecimento espiritual deve ser usado com diligência. Nosso Senhor nos diz que o conhecimento espiritual é como uma vela acesa, totalmente inútil, quando coberto com um alqueire ou colocado debaixo da cama. Só é útil quando colocado sobre um castiçal e colocado onde possa ser útil às necessidades dos homens. Quando ouvimos esta lição, pensemos primeiro em nós mesmos. O Evangelho que possuímos não nos foi dado apenas para ser admirado, falado e professado, mas para ser praticado. Não foi feito apenas para residir em nosso intelecto, memórias e línguas, mas ser visto em nossas vidas. O cristianismo é um talento comprometido a nosso cargo e que traz consigo grande responsabilidade. Não estamos nas trevas como os pagãos. Uma luz gloriosa é colocada diante de nós. Tomemos cuidado para usá-la. Enquanto temos a luz, vamos andar na luz. João 12, 35. Mas não pensemos apenas em nós mesmos. Pensemos também nos outros. Existem milhões no mundo que não têm nenhuma luz espiritual. Eles estão sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Efésios 2:12. Não podemos fazer nada por eles. Existem milhares ao nosso redor, em nossa própria terra, que não são convertidos e estão mortos em pecado, não vendo nada e nada sabendo corretamente. Não podemos fazer nada por eles? Essas são perguntas para as quais todo verdadeiro cristão deve encontrar uma resposta. Devemos nos esforçar em todos os sentidos para difundir nossa religião. A forma mais elevada de egoísmo é a do homem que se contenta em ir para o céu sozinho. A caridade mais verdadeira é procurar compartilhar com os outros cada centelha de luz religiosa que possuímos, e assim levantar nossa própria vela para que ela ilumine todos ao nosso redor. Feliz é aquela alma que, assim que recebe a luz do céu, começa a pensar nos outros e em si mesma. Nenhuma vela que Deus acende foi feita para queimar sozinha. Aprendemos, em segundo lugar, com esses versículos, a grande importância de ouvir corretamente. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo devem imprimir essa lição profundamente em nossos corações. Ele diz: cuidado como você ouve. O grau de benefício que os homens recebem de todos os meios de graça depende inteiramente da maneira como eles os usam. A oração privada está na base da religião. No entanto, a mera repetição formal de um conjunto de palavras, quando o coração está longe, não faz bem à alma de nenhum homem ou mulher. Ler a Bíblia é essencial para a obtenção de conhecimento cristão sólido.
No entanto, a mera leitura formal de tantos capítulos como tarefa e dever, sem um humilde desejo de ser ensinado por Deus, é pouco melhor do que uma perda de tempo. Assim como é com a oração e a leitura da Bíblia, assim é com a pregação da palavra. Não basta irmos a igrejas e ouvirmos sermões. Podemos fazê-lo por 50 anos e não ser nada melhor, mas pior. Cuidado, diz nosso Senhor, como você ouve. Alguém saberia ouvir direito? Então deixe-o colocar no coração 3 regras simples. Por um lado, devemos ouvir com fé, crendo implicitamente que cada palavra de Deus é verdadeira e permanecerá para sempre. A palavra antigamente não aproveitou os judeus, não se misturando com fé, nós que a ouviram. Hebreus 4:2. Por outro lado, devemos ouvir com reverência, lembrando constantemente que a Bíblia é o livro de Deus. Este era o hábito dos Tessalonicenses. Eles receberam a mensagem de Paulo não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Acima de tudo, devemos suportar a oração, orar pela bênção de Deus antes que o sermão seja pregado, e orar pela bênção de Deus novamente quando o sermão terminar. Aqui existe o grande defeito da audição de muitos. Eles não pedem nenhuma bênção e então eles não têm nenhuma. O sermão passa por suas mentes como água por um vaso furado e não deixa nada para trás. Tenhamos essas regras em mente todos os dias, seja de manhã ou à noite, antes de irmos ouvir a palavra de Deus pregada. Não nos apressemos para a presença de Deus de maneira descuidada, imprudente e despreparada, como se não importasse de que maneira tal trabalho fosse feito. Levemos conosco fé, reverência e oração. Se esses 3 são nossos companheiros, então ouviremos com proveito e retornaremos com louvor. Aprendemos finalmente com esses versículos os grandes privilégios daqueles que ouvem a palavra de Deus e a fazem. Nosso Senhor Jesus Cristo declara que os considera como sua mãe e seus irmãos. O homem que ouve a palavra de Deus é o verdadeiro cristão. Ele ouve o chamado de Deus para se arrepender e se converter, e ele obedece. Ele deixa de fazer o mal e aprende a fazer o bem. Ele despe o velho e coloca o novo. Ele ouve o chamado de Deus para crer em Jesus Cristo para a justificação, e ele obedece. Ele abandona sua própria justiça e confessa sua necessidade de um Salvador. Ele recebe Cristo crucificado como sua única esperança e considera todas as coisas como perda para o conhecimento dele. Ele ouve o chamado de Deus para ser santo e ele obedece. Ele se esforça para mortificar as obras de seu corpo e andar segundo o Espírito. Ele trabalha para deixar de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente o assedia. Este é o verdadeiro cristianismo vital. Todos os homens e mulheres que são desse caráter são verdadeiros cristãos. Os problemas de todos os que ouvem a palavra de Deus e a praticam não são poucos nem pequenos. O mundo, a carne e o diabo continuamente os atormentam. Eles muitas vezes gemem sendo sobrecarregados. 2 Coríntios 5:4. Eles muitas vezes acham a cruz pesada e o caminho para o céu áspero e estreito. Eles muitas vezes se sentem dispostos a chorar com Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Romanos 7:24. Que todos eles se consolem com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que estamos considerando agora. Que eles se lembrem de que o próprio Filho de Deus os considera seus parentes próximos. Não deem atenção ao riso, escárnios e perseguição deste mundo. A mulher de quem Cristo diz, ela é minha mãe, e o homem de quem Cristo diz, ele é meu irmão, não tem motivos para se envergonhar. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, abençoe essa segunda-feira e essa semana que está iniciando.
Manifesta o teu poder, a tua graça, o teu amor. Ó Pai, tu és um Deus santo, puro e maravilhoso. Te louvamos e te adoramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.